Bom, vamos então começar nossa aula. Hoje eu vou fazer o Dicas da Cigana Carmen com métodos e métodos que eles funcionam, eles não funcionam, é bom, não é, o que eu faço com eles? Se eu quiser sair tirando as cartas dá certo, se eu não quiser não dá certo, o que eu faço da minha vida? Perfeito? Se vocês perguntarem para mim, eu gosto de ter um guia de atendimento, um guia de ter como se fosse praticamente um roteiro para fazer o atendimento. Por quê? Você fica focada, você fica objetiva, você sabe o que você vai levar para o seu consulente e dentro daqueles métodos dos quais você está confortável, você leva uma boa resposta. Perfeito? Então, dentro disso, é bom a gente levar todo este caminho e levar isso de uma boa maneira. Então, o que eu gosto de colocar aqui em relação aos métodos que muitas das pessoas, que elas querem buscar, né? Quando as pessoas normalmente nos buscam, elas buscam normalmente por dois problemas, emocionais e financeiros. Dentro desses dois problemas emocionais e financeiros, elas querem saber quando e como, tá bem? Elas não querem saber mais nada. Então, muitas vezes a gente... deixa eu trazer aqui mais detalhes, até para não repetir o problema, não é isso que ela quer ouvir. Então, por isso que eu sempre aconselho, quando vocês vão falar alguma coisa para a pessoa, vocês observem se ela está aberta. Por quê? Porque muitas vezes você vai falar, meu bem, está errando pelo padrão que está se repetindo, e ela vai ter, às vezes, dificuldade de assimilar que é um erro que está cometendo mediante uma insegurança, mediante uma dúvida, mediante ao que ela quer naquele momento. Então, é algo que se repete. Então, às vezes é mais fácil falar que eu tenho o dedo podre, que eu não sei escolher, só vem tranqueira, do que eu mudar, tá bem? Então, muito cuidado também com isso, quando vocês vão ali usar. Eu prefiro e sempre ensino vocês que, quando eu vou falar, responda aquilo que a consulente pediu. Responde, ponto. Sabe, quando ela abrir, olha, eu não sei por que isso se repete, você peça licença, dentro do que você se repete, do que eu conheço, vamos falar sobre forma que você pensa, padrão que você pensa, caminhos que você pensa, porque isso é o que está fazendo ser remanescente, repetitivo dentro da sua vida, e não que você é uma pessoa azarada ou que as coisas não dão certo. Então, mas você tem que ser o quê? Técnica, não esqueçam disso jamais, perfeito? Mas eu quero ser intuitiva. Eu costumo falar para vocês, sejam técnicas, tá bem? Deixa que a intuição flua através da técnica que vocês precisam ter, porque a técnica traz segurança. Então, aí vocês deixam essa intuição fluir, a resposta acontecer, tá bem? Então, vocês deixam, mas quanto a isso, eu uso uma técnica, eu uso um caminho, até porque as pessoas, quando elas vêm muitas vezes para a nossa mesa, elas não estão preocupadas com a maioria das preocupações que nós, que temos um caminho de tradição, temos de cuidado, tá bem? Tá nem aí. Vou falar assim para vocês. Então, ela quer a resposta. Então, dentro daquilo, você faça algo extremamente técnico, comercial, vamos colocar assim, mas bem explicado e bem colocado. Uma das coisas que foi pedido aqui para mim, explicação sobre tempo quando leio dia, semana, meses. Então tá, olha, uma das coisas que é bem bacana a gente usar sobre o tempo, isso realmente depende da pessoa. Olha, pode ter o método mais assertivo do mundo. E eu vou falar assim para vocês. Ele realmente, todas as cartas vão trazer mesmo, até porque ela tem um número. Então, dentro desse número, é o previsto realmente para acontecer. Mas eu vou pegar uma técnica, tá bem? Para ensinar para vocês, para falar de dias e tudo mais. Mas o que eu coloco aqui para vocês de primeira mão, vocês podem, e eu vou dizer para vocês, vocês podem aplicar a técnica se a pessoa
às vezes não acreditar, não estar presente, ou ela não dominar a ansiedade dela, ela vai fazer o que ela quer. Dentro daquilo que você leu e o que ela vai fazer o que ela quer, a sua leitura foi pro ralo. Então, acontece que ela não tá nem aí. E muitas vezes ela tá assim, tá bom? E o que que acontece? Eu tenho que pôr a culpa em alguém, porque eu tô frustrada. Então ela joga em cima de você. Então é por isso que, quando você começa... É até uma forma de proteger. Esta é minha intuição. Eu tô ouvindo isso da cigana... Sabe o que ela vai falar? Médio frajuta, médio que está mentindo para mim, e não que foi um caminho que ela errou. Eu falo isso para vocês porque, olha, eu atendo no site, eu atendo presencial, eu atendo por telefone, eu atendo via Skype, você entendeu? WhatsApp, ok? Outra coisa, vocês estão me pedindo, vocês querem um nível de assertividade para dar isso para a consulente, perfeito? Mas tem outro problema que envolve a pessoa que está lá. Ela não te conta toda a verdade. Então, o oráculo, dentro daquilo que ela colocou, o oráculo sempre vai te proteger. Deixa eu avisar isso para vocês. Sempre ele vai te proteger. Então, o que que acontece? Ele também vai dar a resposta daquilo que é colocado. O que eu vejo com vocês, assim, que muitas vezes que estão atendendo, vocês não associam a malícia que vocês precisam ter. A malícia da mulher que já vivenciou tudo isso. Mas como vocês muitas vezes são... eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Puxa, a pessoa vem buscar informação lindamente para mim. Sim, porque para ela, ela não quer ser julgada. E muitas vezes está no nosso olhar, sim, tá bem? Como isso? Como isso? O que você fez mesmo? Aí você fala, não estou acreditando. Mas ela já viu que você fez essa pergunta para você. Eu não estou acreditando que ela fez isso, meu Deus do céu. Mas ela não está nem aí também, ela quer a resposta de como e quando, perfeito? Que é exatamente aonde surgem as dúvidas. Mas eu vou dizer para vocês, eu já escutei várias, mas tem as mais hilárias. Deixa eu contar para vocês as mais hilárias, quando eu falo para elas assim, fica quieta, que ele vai te procurar. Tá bem? Espera ele te procurar. Por que que eu falo para uma pessoa e que espera para a outra procurar? Porque provavelmente apareceu que há sentimentos verdadeiros, mas ela encheu tanto, já saturou o momento, o tempo que ela saturou, que a pessoa, que ela vai lá? Hoje nós temos um WhatsApp que tem uma tecla que chama-se bloquear, não é? Ela foi lá com o dedinho e opa! Vou falar para vocês, esta é a tecla que eu não sei quem foi o infeliz ou feliz que colocou, mas como gera problema essa tecla bloquear. Mas enfim, a consulente não viu que ela encheu o saco, tá? Muitas vezes ela viu sim, mas eu quero que se dane a opinião do outro. É bem isso, viu? Bem, que se dane, eu quero... Então ela não entende que ela está sendo chata, ela não entende. Então quando você chega para ela e fala, espera, porque a outra pessoa gosta, mas ela precisa de um tempo, ela não quer compreender que, sabe que eu sou assim, tem que me aceitar assim, tem que fazer isso assim, perfeito? Mas a outra pessoa não, ok? A outra pessoa não. Então... ela está lá bloqueada, espera, ele vai te desbloquear, ele vai falar com você. Normalmente precisa de uma alunação 28 dias, tá bem? Às vezes menos, mas normalmente vai em torno de 30 dias, carta do cavaleiro. Por que precisa disso? Por que você precisa explicar para ela, principalmente o quê? Precisa minguar aquilo que foi passado, o estresse que foi levado. Então precisa diminuir isso, perfeito? E isso leva aproximadamente uns 7 dias, tá bem? Mesmo que mingua aquilo, você precisa entrar em dar renovação. O que é a renovação? Que é a segunda fase lunar. É a pessoa começar, puxa, mas era legal, apesar da chatice que ela fez. Não, mas ela é muito chata. É a outra pessoa pensando, mas já, mingou, já está em outro patamar de pensamento.
Então ela já começa a quê? A sentir saudade, a pensar ali da outra pessoa. Mas às vezes o estresse é maior e ela ainda continua resistente. Quando entra a terceira semana, essa resistência já acabou. Ela já começa a pensar em ligar, em falar, ela já começa a ouvir uma música, associar a pessoa, ela sente saudade. A partir dali, se a outra pessoa ficou lá quietinha, deixa. Por quê? Porque aí vem a procura. E quando vem a procura, essa pessoa que volta atrás coloca a nossa consulente na zona de conforto, que é o que nós queremos, que ela vá para a zona de conforto. A zona de conforto do relacionamento que entrou na calmaria, entrou na troca. Isso que nós temos que explicar para ela, que precisa desse tempo. Esse tempo é necessário. Tá bem? Mas nós não estamos falando de pessoas que vão compreender isso. Nós estamos falando de pessoas ansiosas que acham que se o parceiro passar 30 dias, aquele companheiro passar 30 dias sem vê-lo, sem sair com ela, ele vai estar transando com outra mulher, ele vai encontrar outra mulher e como ele transou e a outra mulher é legal, ele vai ficar com a outra. Claro que isso pode acontecer também. Tá bom? Mas quando que a gente fala isso para ela? Quando vê que os sentimentos são verdadeiros e principalmente quando tem a volta. Caso contrário, meu bem, isso pode demorar. Dentro do pode demorar, não é que você não pode alimentar as esperanças, mas aqui está mais propício para você ir em outra direção. Então são detalhes que você vai falar para essa sua consulente para que ela entre e realmente comece a entender e comece a mudar aquilo que, vou colocar mesmo, você entendeu? Que está tornando ela chata. Chata, gente, porque quando pega, ai, por que você não me liga? Ai, por que você não fala comigo? Ai, por que você não vem hoje? Ai, por que você não sei o quê? E ela entra num turbilhão mental que vai levando ela para baixo. E o pior, ela vai despejar isso em cima de você. E você é que tem que ter essa, vamos dizer, essa malícia para mudar todas as coisas. E aí é onde a gente paga os pecados das ciganas anteriores, porque as ciganas anteriores, vamos fazer um feitiço aqui, vamos colocar um negócio lá, que ele volta. Mas eu já expliquei isso também para vocês. Quando nós interferimos ali nessas mudanças e tudo mais, nós interferimos em 4 caminhos. Então é por isso que vamos dentro da orientação do oráculo para que não tenha as alterações dos caminhos. Muito pelo contrário, aconteça aquilo que é preciso acontecer, não é? Então, dentro disso, é bem bacana da gente ali trabalhar. E o que me foi pedido? Explica sobre o tempo, sobre as coisas e tudo mais. Não faz muito tempo que, quando nós estávamos estudando planetas, dentro dos planetas veio a estrela, o hexagrama, que ele faz aí todo um caminho de ter os planetas. Vou dizer assim para vocês, eu fiz um ajuste e esse ajuste ele vai falar sobre dias, tá bem? Principalmente sobre dias, que dia que é mais provável isso acontecer, perfeito? Então dentro do hexagrama nós podemos trabalhar principalmente o que é mais propício para aquele dia da semana, mais propício. Por quê? Se eu sei que dia que vai acontecer, né? Porque tem um planeta que rege, fica super fácil de eu falar sobre isso. Então, coloca aí uma pergunta que eu vou falar sobre dias. Vamos lá. Porque assim eu já coloco aqui para todo mundo e a gente já resolve aqui, porque eu vou falar sobre dias. Isso aqui está mais propício para terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sobre isso. Perfeito? Pode colocar que eu tô aqui, com o baralho prontinho para responder e trazer aí. Nada como um exemplo, porque a gente já coloca toda esta, vamos colocar assim, toda a técnica mesmo. Pronto? Subiu? Vou iniciar um novo projeto. Estou falando de dias, tá bem? Então hoje é quinta-feira, Giovanni, eu vou ver se está propício para até, vamos colocar assim, quarta-feira, isso aí está começando, tá bem? Ok? Então ele falou. Então eu vou iniciar um novo projeto. A ponta do pentagrama que vocês aqui não vão aqui.
Então, a ponta do hexagrama é Saturno, o meio é o Sol, embaixo é a Lua. Do lado aqui é Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus, perfeito? Então, essa é a estrela de 6 pontas que a gente pode trabalhar dias para o evento dos próximos dias, que é aí o que eu vou responder dentro desse projeto aí que o Giovanni está perguntando. Seria o melhor método? Não, não seria o melhor método. O melhor método aqui para trabalhar seria a gente trabalhar ou com 21 carta e ver aí todo este caminho. Nós estamos numa quinta-feira é regido por Júpiter. Então, ó, dentro de Júpiter, ó, as 3 cartas que saíram foi Cruz, o cigano, que representa o Giovanni, e o coração. Então, dentro desse projeto que ele está querendo iniciar, é algo que a carta vem pedindo para ele persistir, sim, usar de toda a razão dentro do projeto e fazer realmente as coisas que ele gostaria que esse projeto de fato tivesse. Então, bora lá. Amanhã vem dizendo, ó, a chave, o sol e a raposa. Então, para amanhã, dentro desse projeto que o Giovanni está fazendo, sexta-feira, ele tem a chave para levar esse projeto ao crescimento, mas ele tem que fazer isso com estratégia. Então, por isso que vem pedindo para não só usar a razão, mas quanto ter estratégia. Então, se eu vou fazer um projeto, algo com o pé no chão, eu preciso, de fato, fazer isso bacana. Tá vendo a dica que tá dando? Tem uma melhor visão, você tá com a chave, mas se você tem uma melhor visão, vai ter que ter estratégia aqui, perfeito? Sábado vem falando o quê? Porque é, no caso, Saturno, tá bem? Que a estabilidade que ele quer neste projeto, ó, ele tem que começar com segurança e equilíbrio e com todos os conhecimentos que ele já tem, porque âncora, casa e árvore. Então, o que ele vai ter que fazer isso, olha, realmente trazendo estabilidade, com os conhecimentos que ele tem, colocando isso realmente em prática, com estratégia, usando da razão, frieza nesse projeto. Porque domingo vem falando, ó, é algo sim para fazer a estrela dele brilhar. Ele talvez precise de amigos, que veio o cão, mas ele também tem que ser amigo dele, não é? Ter uma fidelidade àquilo que ele está fazendo, para poder gerar isso com um excelente conteúdo, tá bem? Com os fundos ali que é preciso, porque é um projeto que é para fazer a estrela dele brilhar, é para fazer aí o caminho brilhar, perfeito? Segunda-feira veio falando o quê? Que pode aparecer aí parcerias para ajudar ele, mas ele tem que ter cuidado, ó, veio o urso. Ele tem que ter cuidado, porque pode ser aí parceiros, ó, que queiram ver a ideia. É urso. O urso é aquele que pode realmente pegar a ideia e desenvolver de uma outra forma, tá bom? E isso pode trazer para ele dificuldades, ó, pequenas pedras. Então, vem tomando cuidado em relação a isso aí. Então, um projeto boca fechada e vai desenvolvendo, tá bem? Ó, segura isso aí. Terça-feira que vem, tá bom? Então, ó, tô falando de dias. Então, são situações que podem vir a acontecer. Então, ó, terça-feira, Marte. Cuidado com as perdas, tá bem? Por de desgastes, principalmente. Lide com jeito, porque às vezes quando a gente tá numa perda, a gente pode ficar aí, né, contrariado, enfim, lide com jeito, porque você ainda não está vendo com clareza toda a projeção do projeto e aonde que ele precisa chegar, perfeito? Então, as contrariedades que apareceu na segunda podem dar continuidade na terça-feira. Então, são 2 dias de bastante atenção dentro desse projeto, perfeito? Por quê? Quarta-feira, ó, você tem que estar conciliado, porque pode ter alianças aí, chegando alianças sérias, né? Mas é algo que você tem que fazer escondido, tá? É lua. A lua pede, ó, escondidinho, escondidinho, não fala pra ninguém. Então, é algo que você tem que fazer realmente na surdina, perfeito? E aí, vocês estão vendo que eu estou falando de, usando essa estrela de 6 pontas, falando de dias, colocando aonde estão os planetas e o que esse planeta traz aí, mas ele falou de iniciar um projeto, tá bem? Então, ele quer saber se ele vai iniciar este projeto, perfeito? E aí vocês querem saber tempo. O que eu coloco aqui para colocar o tempo? Eu venho de 21 cartas. Por que 21 cartas? Porque
ela vai me dar aí a boa resposta que eu sempre procuro. E eu sempre procuro, como eu vou colocar aqui para vocês, cartas de tempo e principalmente o número que se repete. Sempre tem um número que se repete, tá bem? Então, olha, saiu, vou mostrando para vocês, tá? Crianças, coração, jardim, peixes. Deixa eu já ir colocando direitinho aqui para vocês. Pedras, que é trevos, tá bem? Estrela e casa. Esta é a minha primeira linha. Minha segunda linha, pássaros, urso. Bom, pássaro e urso repetiu nessa jogada. Então, esta combinação, ó, repetiu. E não foi porque eu não embaralhei, repetiu aqui essa combinação. Aqui já tem que deixar vocês, ó, alerta. Lua. Giovanni, depois eu vou te fazer duas perguntas que me deixou aqui alerta. Aliança, lírios, navio, ó, carta de tempo, chicote, tá bem? Rato, a cigana, cavalheiro, ó, entrou tanto o navio quanto o cavalheiro, falando de tempo, o cão, já bem pertinho para vocês verem, é o cão aqui, a carta, caminhos e a cobra. Ok? Então, vocês viram que eu usei um hexagrama para falar de uma semana. Eu tive na minha agora, para responder a pergunta dele, usando o método de 21 cartas, eu tive uma repetição que aparece exatamente na carta da lua. E por incrível que pareça, a lua vem junto. Então aqui eu posso ver como um alerta da segunda-feira, coisas ocultas que vão aparecer que não são boas e não são mesmo, entendeu? E dentro disso aqui a minha pergunta que foi colocada aqui. Você falou para alguém? Por quê? Porque este urso, tá? E para mim você falou, porque me saiu com as crianças aqui. E é algo que está te trazendo alegria, mas é também uma atitude imatura. E ele falou, e quando eu olho na vertical, eu vejo criança, pássaros e rato. Então, a sua ideia, ela é bacana, mas, ó, vou falar para você, você vai ter que tomar cuidado. Ratão me falando aqui que podem te passar a perna. Então, assim, você tem dois caminhos para não perder. Ou você muda o projeto e faz ele melhor do que aquilo que você disse, ou você lança primeiro. Perfeito? E aí você vai correr um pouquinho contra o tempo. Por quê? Que é exatamente as duas perguntas que vocês querem aí me perguntar. Porque se eu ler agora as cartas como estão, me fala o seguinte, que é algo que está trazendo alegria para ele, né? Ele fez uma plantação, ele está encontrando pequenas dificuldades para poder transpor, é algo que ele quer fazer para trazer estabilidade para ele, tá bem? Mas ele está se deparando com parceiros que podem ajudar, mas que não são tão boas pessoas aqui, ó. Ele não pode confiar, tá? Infelizmente, ele não pode confiar. E a lua me fala sobre isso, que podem ter coisas ocultas que vão aí aparecer e que podem trazer para ele... Ai, meu Deus! Putz, não é que me passaram o rodo? E a aliança que ele procura, ele quer uma aliança verdadeira. E o que eu estou vendo aqui é que não vai aparecer essa aliança verdadeira. O que está me falando aqui, ó, o navio me diz que, mediante o que ele está procurando neste momento, ele vai encontrar contrariedades. Então está sendo gerado, sim, a ideia, mas ele vai encontrar contrariedades. Até porque é uma linha que me fala de pessoas que podem estar em volta dele, mas que... podem sim ver a ideia da qual ele fez e que posso fazer isso de uma melhor forma. Perfeito? Este alerta vocês têm que dar, mas não foi o que ele perguntou. Ele quer saber se ele faz o projeto. E vocês viram que o baralho trouxe duas questões antes. Uma que foi a atitude imatura que pode levar a outra pessoa a fazer a ideia extremamente semelhante e ele vê que roubaram a ideia dele.
tá bem? E dentro desse ponto ele tem dois caminhos: ou ele lança à frente como está e depois ele resolve, ou ele para, faz algo extremamente melhor e é como se ele tivesse que despistar das pessoas, tá bem? Então, olha, os desgastes que ele está tendo foi porque ele não soube controlar a emoção. Então, ele estava feliz, tá? Ele estava feliz e aí ele achou que tinha amigos do lado dele. Então, olha, seu caminho está aberto para as respostas que você busca, que é fazer aí seu projeto. Mas você vai encontrar, olha, a cobra me falando, as pessoas falando sobre isso que você planejou para você lançar e para você fazer. Então, vocês estão vendo que a carta não vem falando sobre resolver, sobre abrir, sobre fazer. Por quê? Porque surgiu, mediante a atitude, surgiu um problema anterior, que é só dele ter comentado, tá? Comentado. Lembra que eu sempre falo, o que desperta na outra pessoa, o que desperta dentro do outro caminho, tá aí um problema. E ele já vai ver isso na próxima semana, quando eu fiz a estrela, provavelmente a partir de segunda, que foi onde veio na ponta da lua, segunda e terça. Ele vendo esses dois problemas e dos quais ele vai ter que lidar. Perfeito? Outra coisa que eu tenho que olhar nesse jogo de 21 cartas é os números que se repetem. Normalmente, preste bem atenção. Ó, eu tenho 4 na minha ponta aqui, 4 na minha ponta aqui, eu tenho 5 aqui embaixo e 5. Então, dentro das 21, eu fiz aqui, eu vi os números que se repetiram da carta. Ó, 13, 1 mais 3, 4, casa, que está aqui na ponta de baixo, o rato, que dá 5, e na ponta embaixo da casa, cobra, que dá 7. O meio do meu jogo é alianças, que dá 7. Então, a segunda pergunta que eu tenho que fazer para o meu consulente, que está aqui, é o seguinte: quanto tempo ele está fazendo esse projeto? Quanto que ele começou? Quanto tempo tem esse projeto? E eu vou explicar para vocês por que isso. Então, quanto tempo tem esse projeto que você está aí fazendo? 1 mês. Perfeito. Dentro deste 1 mês que ele está fazendo um projeto, esse projeto ele pode desenrolar de 4 a 7 meses. Perfeito? E aí, como já passou 1 mês, ele pode sim que dentro dos próximos 3 meses e acontecer esse projeto, que é aquela primeira opção que vai na frente, faz primeiro e lança, perfeito, e resolve depois os problemas que aparecerem, ou segura e só vou lançar esse projeto, mas vou fazer melhor do que aquilo, porque aí eu entro com um fator surpresa, que aquele meu projeto vai ser aí sensacional. Então, uma das formas da gente ver tempo é quando isso começou, para que eu veja o final. E como eu tenho que mensurar e colocar um prazo, detalhe bem importante, um prazo aí de segurança, eu vou dentro dos 7 meses, tá bem? Para que isso traga um bom resultado e principalmente ele veja como esses não tão amigos, vamos colocar assim, estão resolvendo as coisas e principalmente que você agora, colabore com as ideias erradas para que eles também não aprendam a não copiar mais nada de ninguém, Exato, mas enfim, você não precisa fazer isso não, tô brincando aqui, não é? Daqui a pouco eu vou virar pombagira cigana, gente? Dentro das artes eu vou virar pombagira cigana, mas olha só, não é este o caso, tá bem? Mas vocês estão vendo o que é uma atitude tomada e o quanto que isso pode prejudicar a resolução final de tudo isso? Então é isso que eu tenho que observar na carta e isso que eu tenho também que colocar para o meu consulente. Como eu disse para vocês, não é o que ele veio buscar. O que ele veio buscar é o quando e como. Então, o quando é para mim dentro dos próximos 6 meses, porque já passou 1. Tá bem? E o como faça sozinho e de boca fechada. Por quê? Para poder tirar as pessoas que podem vir a copiar a sua ideia e as coisas não darem tão certo. Perfeito? Então é dentro desse caminho. Perfeito?